Essa é a história real de uma mulher que foi envolvida em muitas lendas e superstições. Ela era a Madame Lalaurie, que em vida foi uma socialite no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Sua mansão foi palco das maiores atrocidades feitas contra escravos, que causou a revolta de toda a sociedade. E após sua morte, passou a assombrar as ruas de Nova Orleans. Se você quiser conhecer melhor essa história, assista o vídeo até o final. E se gostar, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora vamos para o vídeo. Nascida em 19 de março de 1787 em Nova Orleans, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, Mary Delphine McCartney era filha de Louis Barthélemy McCartney e Mary Jane LeHabe, que eram crioulos de alta sociedade de Nova Orleans. O tio de Delphine, Esteban Rodrigues Miró, era o governador de 2 províncias hispano-americanas quando ela nasceu. Mais tarde, Augustin de McCarthy, o primo de Delphine, se tornaria o prefeito da cidade de Nova Orleans. Não há muita informação sobre a infância de Delphine, mas o que se sabe é que na época da infância dela, Nova Orleans e grande parte de resto da Louisiana estavam sob o controle espanhol, que foi de 1763 a 1801. Ela casou-se 3 vezes. O seu primeiro casamento foi em 1800. O marido chamava-se Dom Ramon de Lopes Angulo, que era um oficial de alta patente do Exército Real da Espanha. Como era comum para as pessoas em sua posição, eles viajaram para a Espanha e seus outros territórios. Mas Dom Ramon adoeceu dentro de alguns anos e morreu em Havana, deixando Delphine, uma jovem viúva, que na época estava grávida. E logo teve sua primeira filha, que foi apelidada de Borquita. Após o nascimento da filha, ela voltou para Nova Orleans e foi morar em uma propriedade herdada de seu marido. Em 1808, casou-se novamente, dessa vez com um banqueiro, advogado, legislador e conhecido mercador de escravos, chamado Jean Blanc. Ela se mudou para a suntuosa Vila Blanc e teve 4 filhos, e ficou viúva novamente em 1816. A morte de Jean Blanc foi em circunstâncias misteriosas. Algumas pessoas atribuem a um suposto envenenamento. Delphine casou-se pela 3ª e última vez, em 1825. Desta vez, seu marido foi o médico Dr. Leonardo Louis Nicolas Lalaurie, e era bem mais jovem que ela. E em 1831, os dois se mudaram para uma grande mansão, na Royal Street, no coração de French Quarter, em Nova Orleans. Há rumores que o antigo proprietário vendeu a mansão para Lalaurie devido às dívidas, e logo após a perda do imóvel, ele retirou a própria vida. Esta mansão luxuosa foi reformada e um 3º andar foi acrescido, juntamente com um alojamento para escravos, incluído no topo. E foi esse o local que se tornaria uma sala de horrores. Lalaurie fazia muitas festas na mansão, que eram verdadeiros eventos sociais, onde se reuniam a nata da sociedade, como políticos, artistas e pessoas de grande influência. Publicamente, Lalaurie tratava muito bem seus escravos, demonstrando até preocupação com a saúde deles. Mas as pessoas estranhavam a aparência deles, pois eram muito magros e fracos. No início da década de 1830, rumores começaram a percorrer o French Quarter, alegando que Delphine estaria maltratando o seu povo escravizado. Embora fosse comum e legal que os escravizadores disciplinassem fisicamente os homens e mulheres que possuíam, haviam certas leis para desencorajar a crueldade física excessiva.
Essas leis estavam em vigor para manter um certo padrão de manutenção para os povos escravizados. As autoridades chegaram a ir até a mansão para averiguar algumas denúncias, mas nada foi descoberto. Há relato de um vizinho sobre uma escrava de 12 anos chamada Lia, que estava penteando o cabelo de Madame Lalaurie e acabou sem querer puxando um pouco mais forte o cabelo da madame. A mulher ficou irada e por isso sentenciou a escrava a uma punição severa. Assustada, a menina fugiu para o telhado, onde pediu ajuda, porque Lalaurie a perseguia com uma tira de couro de vaca na mão e disse que ia arrancar a sua pele. Apavorada, a menina subiu no telhado e caiu, quebrou o pescoço e morreu. Como Lalaurie estava muito irritada, ela chicoteou diversas vezes o corpo morto da garota e só depois deixou que fosse levado para sepultamento em uma cova rasa, nos arredores de sua propriedade. Após esse incidente, uma investigação ocorreu e acusações de crueldade incomum foram feitas contra Delphine. 9 pessoas escravizadas foram retiradas de sua casa. No entanto, Delphine conseguiu usar as conexões de sua família para levá-los de volta à Royal Street. Houve também alegações de que ela espancou as 2 filhas quando elas demonstraram qualquer aparência de bondade para com o povo escravizado de sua mãe. Sempre haviam tentativas de fugas e os escravos capturados nunca mais eram vistos. Certa vez, Lalaurie não estava contente com a refeição servida pelos escravos e ela os sentenciou à fome durante dias e eles ainda precisavam assistir a família fazer as refeições, como uma parte da punição. Quando uma das escravas acabou desmaiando de fome, Lalaurie ordenou que ela fosse enterrada nos fundos de sua propriedade, ainda viva. Ainda com relação às refeições, os escravos só podiam comer quando Lalaurie permitia pessoalmente. Portanto, eles estavam sempre famintos e desnutridos, definhando dia após dia. Haviam muitas outras atrocidades que eram feitas com os escravos, que vão desde apanhar com chicotes, escravos que tinham seus dedos, mãos e pés cortados por motivos banais. Tudo começou quando uma escrava idosa de cerca de 70 anos foi acorrentada na cozinha da mansão. Ela aproveitou a ausência dos proprietários para dar início a um incêndio. Os bombeiros foram chamados e, quando chegaram ao local, encontraram a mulher acorrentada ao fogão. Ela disse ao oficial de bombeiros que ela havia ateado fogo porque queria se matar, pois Delphine a manteve acorrentada o dia todo, e ela também disse que temia que Lalaurie a levasse para o 3º andar, de onde nenhum escravo retornava. No processo de extinção do fogo e evacuação da casa, as pessoas que estavam na rua arrombaram as portas do alojamento de escravos no 3º andar, e lá encontraram mais 7 pessoas escravizadas, trancadas e acorrentadas a paredes, horrivelmente mutiladas e torturadas. Elas usavam colares de ferros cravados para impedir o movimento da cabeça. Eles também viram uma cena que deu o nome de Mansão dos Horrores, pois cadáveres pendiam do teto, com cordas presas ao pescoço. Haviam também braços e pernas cortados, ainda presos à corrente. Muitos escravos possuíam bocas costuradas e alguns já mortos por inanição. Outros com línguas arrancadas, pedaços de peles retirados ou ainda braços e pernas desmembrados. Os escravos resgatados disseram aos investigadores que estavam lá há meses. Além disso, o quintal foi escavado e vários corpos foram desenterrados. Diziam-se que experiências médicas macabras eram realizadas com os escravos, como uma mulher que foi encontrada com os membros quebrados e reorganizados de uma maneira com que parecesse com um caranguejo.
Outra teve todos os membros decepados e tiras de pele, fazendo com que parecesse com uma lagarta. Uma das mulheres usava uma espécie de coleira com espinhos internos e possuía diversos ferimentos. Essa mulher disse que Madame Lalaurie a cortava diariamente com uma navalha e bebia seu sangue, acreditando que isso a deixaria mais jovem. No dia seguinte, o jornal New Orleans Bee escreveu: ao entrar em um dos apartamentos, o espetáculo mais terrível encontrou seus olhos. 7 escravos, mais ou menos horrivelmente mutilados, foram vistos suspensos pelo pescoço, com seus membros aparentemente esticados e rasgados de uma extremidade à outra. Esses escravos eram propriedade do demônio, na forma de uma mulher. Não se sabe muito o que aconteceu com Delphine após o incêndio. Suspeita-se que ela fugiu para a França, de acordo com registros e arquivos. Acredita-se que ela tenha morrido em Paris, em 1849. No entanto, há uma placa no túmulo do cemitério St. Louis I, em Nova Orleans, de 7 de dezembro de 1842, indicando que ela de fato morreu 7 anos antes do que os arquivos franceses teriam registrado. Hoje, a casa de Madame Lalaurie é uma das atrações mais famosas de Nova Orleans. Nas últimas décadas, ela serviu de lar para meninos rebeldes, uma escola, um prédio de apartamentos e até mesmo uma loja de móveis. Em 2007, o autor Nicolas Cage comprou a casa, mas ele nunca viveu nela. Cage perdeu a casa em um processo de execução hipotecária 2 anos depois. Embora muitos visitantes de Nova Orleans passem pela casa e a vejam do lado de fora, agora é uma residência particular e os turistas não são permitidos lá dentro. Algumas pessoas falam que o fantasma de Madame Lalaurie assombra as ruas de Nova Orleans e a sua verdadeira história se mistura com as lendas e superstições. Você pode ver um pouco sobre Madame Lalaurie na 3ª temporada da série American Horror Story. Lalaurie viveu em Nova Orleans na mesma época que Marie Laveau, que também aparece na 3ª temporada da série. E se você quiser saber quem foi Marie Laveau, pode assistir o vídeo que fizemos sobre ela aqui no canal. Mary Delphine McCarthy foi uma socialite norte-americana e assassina em série que ajudou a torturar, mutilar e matar cerca de 96 escravos negros. Sua residência ficou conhecida como a Mansão dos Horrores. Por enquanto é só. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.